Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia. A nossa aula de hoje é sobre a desigualdade nas paisagens brasileiras. Na aula passada, nós estudamos sobre o processo de emigração e imigração. Logo depois, nós vimos como grande parte da renda total gerada pelos brasileiros encontra-se concentrada em uma pequena parcela da população. Por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor parte dessa riqueza. Essa má distribuição de renda vai gerar a desigualdade social, que também pode ser chamada de desigualdade econômica. É um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Então, a desigualdade ela é o fenômeno em que ela ocorre a diferenciação entre pessoas no contexto de uma mesma sociedade, colocando alguns indivíduos em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros. Ela manifesta-se em todos os aspectos: cultura, cotidiano, política, espaço geográfico e muitos outros. Mas é no plano econômico a sua face mais conhecida, em que boa parte da população não dispõe de renda suficiente para gozar de mínimas condições de vida. Agora vamos fazer uma análise dessa imagem. Eu vou fazer duas perguntinhas para que vocês possam refletir. O que chamou sua atenção nessa imagem? O que você imagina quando vê uma imagem como esta? Saberia responder? Essa imagem evidencia um dos aspectos da desigualdade social no Brasil: comunidades carentes e edifícios de alto padrão construídos bem próximos, mas com uma divisão territorial bem marcante entre eles. A desigualdade social materializa-se no espaço social, ou seja, torna-se visível na composição estrutural das sociedades, sejam elas rurais ou urbanas. As cidades expressam a diferenciação econômica entre as pessoas, através das construções em que são claramente divididas em classes sociais, onde existe um bairro nobre com pessoas de classe alta, classes médias e os bairros considerados de periferia, onde vivem pessoas de baixa renda. Agora vamos analisar a canção Brasis e relacionar ela com as duas imagens ao lado. O título da canção Brasis refere-se a mais de um Brasil. Vamos ler a canção para que nós possamos compreender a mensagem da música e relacionar com as imagens. Em um Brasil que é próspero, o outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Tem um Brasil que soca, outro que apanha. Um Brasil que saca, outro que chuta. Perde, ganha. Sobe, desce. Vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. A música Brasis busca trazer ao ouvinte a reflexão sobre a diversidade étnico-cultural do país e como essa diversidade se encontra representada nas desigualdades sociais que estendem pelo território brasileiro. A primeira e a segunda estrofes da música falam a diferença na distribuição de renda do país, em que uma parte é próspera e a outra não muda. Ao mesmo tempo que parece estar investindo, na verdade acaba por sugar muito mais do trabalhador assalariado, que é explorado pelos grandes empresários. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde e educação. Enquanto isso, o investimento que se diz ser feito nessas áreas praticamente não acontece.
pois ainda são feitos de modo muito compensatório, querendo sempre tapar buracos, mas nunca nivelar tudo que está errado por completo. Um Brasil que soca, outro que apanha. O que apanha, consequentemente, vai à luta, mas não vai à escola. Então, essa é a realidade brasileira. Dois países em um só. O país da desigualdade, em que nós vamos ter, de um lado, pessoas que têm privilégios e de outra, pessoas que não têm privilégios, né? São pessoas que lutam pela sua sobrevivência. São pessoas que trabalham de forma árdua para conseguir o pão de cada dia. Nas imagens, nós conseguimos perceber um grande abismo existente entre o Brasil rico e o Brasil pobre. O contrato social ele acontece quando a distribuição de renda é feita de forma diferente, sendo que a maior parte fica nas mãos de poucos. Como consequência da desigualdade social, temos os grandes problemas que nos afetam diretamente, podendo ser vistos a toda hora e todo momento, como, por exemplo, o aumento das favelas nas grandes cidades, com proliferação nas cidades do interior, crescimento de fome e de miséria em todos os centros urbanos, o aumento da mortalidade infantil, do desemprego e da criminalidade, crescimento de classes sociais de menor poder aquisitivo, atraso no desenvolvimento econômico da nação, dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde, transporte público, saneamento básico e educação. As oportunidades não são iguais para todos em nosso país. Isso é um reflexo das desigualdades sociais que a população brasileira enfrenta. O trabalho infantil, por exemplo, é uma triste realidade existente em diversos países. Também ocorre no Brasil. A educação é um direito de todos, mas o trabalho infantil dificulta o acesso de muitas crianças às escolas. Muitas deixam de frequentar a escola, pois não conseguem manter a dupla rotina, trabalhar e estudar. Outras nem chegam a ser matriculadas. O desenvolvimento de todas as pessoas começa na infância. Crianças que não têm tempo para brincar e se divertir também não têm oportunidades de se desenvolver intelectual e fisicamente. Desse modo, o trabalho infantil gera muitas desigualdades de oportunidades no Brasil e no mundo. Entre as muitas consequências físicas, psicológicas, econômicas e sociais do trabalho infantil está a evasão escolar. As crianças que abandonam a escola e se juntam à força de trabalho mais cedo são mais prejudicadas mais tarde na vida por causa de uma falta de educação e habilidades básicas. Na fotografia, podemos observar a sala de aula de uma escola municipal no município de Santarém, no Pará, onde o baixo número de alunos evidenciam a evasão escolar. E assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um grande abraço.